Então, muito boa tarde a todos os presentes. Agradecer a vossa presença. Se me permite, a Patrícia, em nome da Patrícia, da Câmara Municipal de Nassau, para a apresentação deste livro. Enfim, a Patrícia pregou-me aqui uma partida, com o facto de ter de falar um bocadinho sobre o livro, ainda por cima, na presença da própria autora e do Sr. Padre Armando, que seguramente alguém terá interpretado muito melhor o livro do que eu próprio, por razões mais ou menos óbvias e que todos perceberão. E dizer-vos em primeiro lugar que é com muito gosto, apesar desta partida que aqui estou, porque realmente na forma de ser, de estar, que a Patrícia Couteiro tem tido para com este Conselho, para com a instituição da qual eu ainda tenho alguma responsabilidade, e a forma como ela tem trabalhado neste Conselho tem sido, do meu ponto de vista, extraordinariamente positivo. E, portanto, esta primeira palavra de elogio, que não é um elogio só por parecer bem, é reconhecido, enfim, acho que sabe que eu estou a falar a verdade, no sentido de que tem sido realmente uma mais-valia importante para todos nós. Bom, relativamente a este livro, a Patrícia tentou, penso eu, e ela corrigir-me-á, eventualmente insultada ou não, deixar-nos aqui um conjunto de inquietações e de reflexões sobre aquilo que somos, podemos ser, o que fomos e, mais do que isso, a forma como nós poderemos ou não podemos viver. E não por acaso, logo no início do livro, a Patrícia deixa-nos aqui uma página em branco que ela própria intitulou para que nós a pudéssemos escrever e pudéssemos construí-la como nós devemos construir a nossa vida em liberdade e de acordo com aquilo que nós, de alguma forma, sentimos a cada momento. Em várias passagens do livro é também referido pela Patrícia, pelo autor, que aquilo que nós devemos fazer, a forma como nós devemos viver, as opções que devemos tomar, devemos fazê-las em liberdade, mas também com a devida ponderação. Penso eu que, e desafiava também a Patrícia, se ela se me entender, a explorar um bocadinho esta sua análise recorrente ao longo do livro, do equilíbrio que nós devemos sentir em cada um dos momentos e das nossas decisões. É um livro que, de facto, conforme ainda há pouco falava com a Patrícia, nos remete também e nos coloca muitas vezes dentro do próprio livro, no sentido de nós, e de cada um de nós, nos revermos em muitas das situações que ali nos são descritas, às nossas próprias vivências, às nossas próprias inquietações e à forma como nós podemos ou não reagir perante determinadas situações. Eu vou ler algumas passagens do livro que me parecem interessantes e que nos remetem um bocadinho para aquilo que eu estava a referir. E conforme também já referi, é um livro que nos conduz muito a uma certa introspecção sobre aquilo que andamos todos aqui um pouco a fazer. Diz a determinada altura a Patrícia: o silêncio e a verdade são inimigos do superficial. Tudo o que é superficial entopa a nossa mente de informação bloqueadora, inibidora, que nos leva a distanciar da verdade. A consciência plena da vida encontra-se no mais profundo silêncio. Outra das reflexões que a Patrícia faz ao longo do livro é aquilo que nós, muitas vezes, na nossa vida, tentamos sistematicamente fazer, que é resolver os nossos problemas e acharmos que temos resolução para todos os problemas e as formas como os encaramos e a forma como nós podemos ou não podemos, em cada momento, ultrapassar as nossas dificuldades. É um livro que nos convida à não
resignação, a não encararmos a vida pelo aspecto mais fácil, daquilo que aparentemente nós em cada dia pensamos que podemos resolver a vida de uma forma ligeira, de uma forma superficial, e uma vez mais a Patrícia diz-nos que, ou entende que nos devemos parar, pensar e encontrar a melhor solução em cada uma das situações, tendo em conta o devido equilíbrio. Quero também deixar aqui uma palavra que me pareceu importante, que muitas vezes, e perceberão que nas funções que ocupo isso é relativamente recorrente, Patrícia sugere-nos que muitas vezes nos possamos colocar no lugar dos outros para assim podermos decidir melhor e, mais do que isso, para podermos compreender aquilo que nos é dito por outros e a forma como nós e como os outros nos vemos mutuamente. É de facto importante que nos possamos compreender, para compreendermos as ações que os outros tomam, que nos possamos por vezes colocar no lugar do outro, percebermos que motivações é que levaram a determinadas decisões e também a forma como algumas destas decisões foram condicionadas pelo passado, pelo presente, por aquilo que é uma perspectiva de futuro. Também ao longo do livro há um apelo, uma tentativa de apelo, há um apelo e uma tentativa de nos conduzir àquilo que a Patrícia poderá entender como a forma de viver e a forma de sermos felizes. E uma vez mais, como perceberão pela leitura do livro, é uma linha condutora do mesmo, a devida ponderação e o devido equilíbrio relativamente a esta situação também da felicidade. É um livro que nos conduz à inquietação permanente, à procura daquilo que nós podemos esperar da vida, que nos faz estar, ao ler o livro, a questionarmos muitas vezes, conforme já referi, e a percebermos que aquilo que ali está escrito é a vida real com a qual nós diariamente nos confrontamos e que tem frases que realmente nos fazem pensar. Por exemplo, página 54. Só vale a pena responder a quem evolui com resposta. Podemos querer impor o nosso ponto de vista ao outro, podemos tentar mil estratégias e argumentos válidos para chamar os outros à razão, podemos elaborar discursos retóricos quase perfeitos, mas quanto mais sabemos, mais sentido pode fazer o silêncio. Uma pessoa, para ter o dom de se calar, tem de saber muita coisa. A inquietação permanente vem, por exemplo, página 57, e tem muito a ver com aquilo que há pouco vos referi. É preciso vestir a camisola um dia do avesso para perceber qual a melhor forma de a ver pelo direito. Por vezes podemos tentar justificar-nos as nossas atitudes aos outros. No fundo, estamos a justificar a nós próprios. Não temos tido a capacidade de sermos perfeitos. A assumir diretamente a nossa capacidade de errar e a nossa imperfeição. Só assim assumiremos diretamente os nossos erros, poderemos vestir-nos adequadamente. Apesar de todas estas perguntas, destas inquietações, é também, de facto, e de uma maneira muito presente em todo o livro, a tentativa da Patrícia de nos conduzir a um caminho, de nos tentar transformar em pessoas melhores, por exemplo, o que o Sr. Padre faz diariamente nas suas promoções, de sermos melhores pessoas. Não seria, é verdade, não pode deixar de ser. Mas é interessante que uma Patrícia, ao mesmo tempo que nos questiona sobre a nossa forma de vida, ou aquilo que pode ser a nossa forma de vida, vai também tentando encontrar respostas, também para não chegarmos ao fim do livro e ficarmos todos deprimidos, sem percebermos bem aquilo que andamos a fazer. Exatamente. E também é muito presente, de forma referida, a tentativa de nos encontrar um caminho para a felicidade. A vida é um risco, às vezes ganha, outras vezes não,
mas o importante é continuar. Portanto, um apelo à vida, um apelo a tentarmos ser cada vez mais, digamos, positivos na forma como vemos a vida. E também, uma vez mais, frases para nós refletirmos e que a todos nós já nos aconteceu. Se acreditarmos que algo não tem futuro, o melhor é não continuarmos. Para iniciarmos qualquer projeto, para termos o impulso para a ação e para a mudança, precisamos acreditar nessa mudança e focarmos no nosso propósito. O importante é não perdermos o objetivo, irmos sempre a algum sítio que nos faça sentido e não ficarmos eternamente estagnados em lado nenhum. E, portanto, eu não vou perder muito mais tempo, até porque o Sr. Padre, seguramente, como de forma referida, terá muito mais a dizer que eu, mas numa palavra e para terminar, é um livro que nos coloca perante aquilo que é a nossa vida, que são as nossas vivências. É um convite à reflexão, à inquietação, ao pensamento, ao agir fora da caixa. Isto no sentido que ainda não referi, que ao longo do livro a Patrícia também diz, e bem, todos nós vivemos cada vez mais numa sociedade que está formatada a pensar de uma determinada maneira, a resolver os problemas de uma determinada maneira, onde todos temos um bocadinho aquela convicção de que não vale a pena arriscar muito e que devemos deixar a vida correr como ela está quase que destinada. Em várias passagens ela refere bem que nós somos consequência do nosso passado, do nosso presente e daquilo que nós queremos para o nosso futuro. E, portanto, é um livro que também, sob esse ponto de vista, nos faz pensar como é que podemos tentar ser mais felizes naquele pressuposto do equilíbrio que é necessário ter. No fundo, é um livro real, que reflete a vida um bocadinho como ela é, pelo olhar da Patrícia, pela forma como ela a vê, e como ela termina o livro também, é um livro de palavras soltas, umas mais fortes, outras menos fortes, mas são as palavras da Patrícia. E, portanto, os meus parabéns pelas suas palavras. Muito obrigado. Então, olha, o Dr. Vasco disse-me, mas uma boa homilia, eu estava capaz de um dia também lá desafiar um pouco a saber. Andamos cá todos para o mesmo, não andamos cá. Há uma história no metro, esta é uma hora perigosa de adormecer no metro, em Lisboa, que era um cavalheiro, apercebeu-se que outro estava-lhe a meter a mão no bolso para lhe tirar a carteira, um carteirista. E então ele ficou assim muito enrascado, mas como ele era cá do campo e esperto, o que é que ele disse? Para lá, que andamos ao mesmo. E o outro disse, desculpa, eu não sabia. Andamos todos ao mesmo. Agora, falando a verdade, tirando a paródia, andamos todos ao mesmo, porque afinal para sermos felizes. E esse... A história do microfone perdido. Pronto. É real. Acho que é, acho que De maneira que andamos todos ao mesmo. E andamos todos ao mesmo para quê? Para sermos felizes, que é esse o grande... É a palavra que ela usa aqui, propósito, não é? Que é esse o grande propósito de todos nós. E toda a pessoa que não se identificou com um propósito na vida, alguma coisa a alcançar, uma coisa a ser, esqueceu-se do mais importante. Portanto, e esta jovem Patrícia Canha Couteiro, portanto, descobriu, de facto, pronto, na vida temos que ter um propósito, se quisermos, pronto, viver os anos felizes e, sobretudo, mais que estar felizes, sermos felizes. Eu sempre gostei muito das palavras e do bom uso das palavras e, portanto, e depois gosto mais de umas palavras que de outras. Começo por dizer, portanto, sentir e pensar, duas palavras que pesam quanto valem. Os
os 5 sentidos, na verdade, que nós aprendemos todos na escola e usamos no cotidiano. Os 5 sentidos são a janela da alma, não é? São a janela da nossa inteligência. É pelos sentidos que o mundo nos entra dentro de casa. É por isso que hoje, e dos sentidos, diziam os antigos, primeiro ver, segundo ouvir, não é? É por isso, diziam. Então, o que é que acontece? Hoje, reparai, nós estamos num tempo de grande confusão, em que todos tentam, de facto, entrar dentro da nossa casa, de certo, para nos espiolhar o que temos dentro de casa, não é verdade? Ou para nos confundir, ou para nos manter ocupados e preocupados, portanto, pelos olhos, não é verdade? Tantas coisas que hoje nos impingem, não é verdade? Deixam impingir, e que a gente deixa impingir, que aí é que está o erro, porque aí a gente podia se precaver, não é? Portanto, ocupam-nos os nossos olhos com tantas coisas hoje, na verdade, e muitas das coisas boas. Portanto, o sentir é pelos sentidos, pelos 5 sentidos, portanto, que entram, que o mundo entra na nossa vida, na vida de cada um de nós. Portanto, os cinco sentidos são a porta e as janelas da alma, da inteligência, do nosso coração. Depois, pensar. Portanto, o sentir é uma coisa importante, muito importante. O pensar também. Nós aprendemos na escola que o homem se distingue do resto da bicharada e das coisas porque pensa. Depois, mais tarde, havia a distinguir as coisas um bocadinho melhor quando estudei filosofia. O homem distingue-se porque pensa e sabe que pensa. Tem consciência, não é? Nós pensamos e sabemos que pensamos. Podemos tirar disso proveito. A bicharada, se calhar, também, pronto, de alguma forma também pensa, mas não sabe tirar disso o melhor proveito. Portanto, nós temos consciência reflexa, portanto, sabemos e sabemos que sabemos. Portanto, o pensar é uma coisa importante. A palavra pensar, ontem à noite aqui, uma conversa que aqui se fez, também muito interessante, pensar tem na sua história, as palavras também têm história. Portanto, na história antiga da palavra pensar, aparece uma outra que deu origem a 2 palavras que nós temos hoje. Uma que é pensar e a outra que perdeu o erna, pesar. Pesar e pensar são palavras que significam o mesmo. Ponderar é exatamente atribuir o mesmo peso. Pesar e pensar, então, assim, numa outra língua que eu estudei, que fui professor de muitos anos, não vos vou atentar com isso, a palavra pensar deu origem à nossa palavra crítica, criticar, e crise. E sabeis o que é que a palavra significava no princípio? Joeirar. A palavra criticar, nessa língua, significa joeirar. E era a palavra que nessa língua significava pensar. Portanto, pensar, a nossa capacidade de pensar, é isso. Pesar, joeirar, nós os senhores lá peneirar, não é? Peneira, portanto. O pensar é isso. É nós sermos capazes, de facto, numa primeira atitude, de ser capaz de separar, mas separar o quê? Desculpem lá, já perdi o raciocínio do meu pensamento. O que é que a gente precisa de pensar? De separar, cá dentro. Não, é o que entra pelos olhos, o que entra pelos sentidos, o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, o que entra pelos dedos. A perceber, o que os sentidos nos dão, nós depois, a nossa inteligência, ao pensar, tem a capacidade, de facto, de separar cá dentro o que interessa do que não interessa. Mas para separarmos, precisamos de ter lá o tal crivo mais ou menos grosso, não é? Se a peneira for, se a joeira for com a malha grossa, aquilo passam por lá as pedrinhas e tudo, não é? Portanto, se a peneira for fininha, a farinha fica, não é? Portanto, nós também. Portanto, cá dentro, nós precisamos, se calhar, de usar também crivos diferentes. E, no fundo, é isso. Sentir e pensar, 2 pontos. Não é? 2 pontos. Sentir e pensar. Podiam lá estar 3.
mas assim, seguidos, não é? Sentir e pensar. Portanto, dois verbos, duas atividades importantes do homem. E que fazem a nossa distinção. Sentir e pensar, sim. E depois ainda diz mais. O verbo pensar ainda significa mais. Significa mais como? Significa que nós não somos só, portanto, pensamento. Não somos só pensamento. Somos também o quê? Coração. E, portanto, o homem distingue-se porque pensa, mas distingue-se também porque ama e porque odeia, não é? E também somos capazes disso. Porque amamos. E então eu costumo dizer que o coração, que a inteligência é muito importante, mas o coração também. O coração é igualmente importante, porque a inteligência é capaz de fazer coisas boas e coisas más. Com a inteligência, com aquilo que nos entra por sentidos, com aquilo que nós somos capazes de fazer. O homem é capaz de fazer, descobrir a energia nuclear, é uma coisa por si só, é uma descoberta. Mas depois pode usá-la para fazer centrais nucleares, quando gosta assim um bocadinho em baixo, só que nós estamos, mas pronto, o exemplo não é de facto, mas pronto. Pode fazer centrais nucleares para fazer eletricidade e produzir muita eletricidade para iluminar as cidades e pôr indústrias a trabalhar, não é verdade? Pronto, seria uma coisa boa. Ou então, para fazer os exames médicos, também se usam essas coisas. Não sei bem exatamente como é que é, não me perguntem, mas sei que também se usa coisas boas. Mas com a energia nuclear também se fez a bomba que mais matou, não é verdade, em toda a história da humanidade. Portanto, com a inteligência fazemos coisas boas e bem feitas. Com a inteligência fazemos coisas muito más também, e muito más, mas muito bem feitas, portanto, muito riquinho. Portanto, a inteligência só por si, tanto dá para o bem, como dá para o mal. Portanto, nós precisamos de outra coisa que tempera a inteligência. E o que é que tempera a inteligência? É o coração. É o nós gostarmos de ser pessoas, ou nós gostarmos de conviver com as pessoas. Portanto, ser, sentir e pensar. Portanto, já estou a avançar para o seguinte, que é o ser e o estar. Nós somos isso. Somos isso. Somos isso. Somos isso que nós quisermos. Que nós gostarmos de ser. Que nós descobrimos que devemos ser. Portanto, eu não gosto muito da palavra determina. Não gosto. Mas andei e não encontrei melhor. Portanto, fico descansado. O pensar e o ser são... O pensar e o sentir e o pensar são dois dinamismos da nossa, duas forças que nós temos e que, de facto, fazem de nós, ou determinam aquilo que nós somos e a forma como estamos no mundo. Ser e estar. Portanto, sentir e pensar determina o ser e o estar, ou seja, por aquilo que eu sinto, ou deixo de ser, portanto, que entra pelos sentidos, por aquilo que eu sinto também enquanto ser que tem coração e, portanto, que usa de compaixão, que usa de misericórdia, que usa de amor, que faz da amizade, não é? Está a ver? Portanto, ser e sentir. Portanto, este ser e sentir, as nossas capacidades mais importantes, digamos assim, que são mais importantes que o andar, são mais importantes que, sei lá, tanta coisa. Eu posso perder um braço, não deixo de ser homem, ou os dois, ou as duas pernas, não deixo de ser homem, não é? Posso perder grande parte de órgãos não fico completo, mas não deixo de ser um homem completo, apesar de tudo, não é? Não sou completo nas peças, mas continuo a ser um homem, uma pessoa. Portanto, sentir e pensar determinam o ser. O ser, de facto, que nós queremos ser. Que nós queremos ser. Tentou introduzir uma outra coisa, que é a vontade. Não é? Que é a vontade. E então, assim, de uma boa inteligência, de um bom coração, nasce uma pessoa com boa vontade e que nós devemos ter a preocupação que a nossa boa vontade seja uma vontade
boa. Não interessa só boas vontades ou boas vontadinhas, não é? É importante uma pessoa com boa vontade. Mas nós depois, quando estamos com a nossa boa vontade, a nossa boa vontade deve ser a vontade melhor. Ou seja, pronto, devemos ser generosos, mas também naquilo que fazemos com generosidade, devemos saber fazer o melhor possível, não é? Portanto, boa vontade e vontade boa. Portanto, uma vontade bem formada, bem esclarecida, etc, etc. Porque nós temos, efetivamente, a possibilidade disso. E depois, para dizer, determina o ser. Ou seja, aquilo que eu quiser ser, eu serei aquilo que eu quiser. Eu serei aquilo que eu quiser. Nós temos, de facto, o poder de sermos seres pensantes, de sermos pessoas que, de facto, amamos e odiamos, mas também temos o poder de nos construir. A liberdade, a nossa liberdade, a minha liberdade, a liberdade de qualquer um, é, de facto, a possibilidade que eu tenho de me construir, de me concluir. Uma parte representa da natureza, outra da sociedade, mas depois há uma parte de mim mesmo que compete a mim concluir. E, portanto, nós seremos aquilo que nós quisermos. Exatamente. Sentir e pensar determina o ser e o estar. Portanto, eu estarei no mundo conforme eu quiser. E conforme, portanto, eu me entender que é de estar no mundo. Portanto, aquilo que eu sou, a forma como eu estou no mundo, de facto, pronto, sou eu que escolho. Sou eu que escolho. Por mais que me empurrem, por mais que me portanto, não é? Portanto, que me empurrem para ser isto ou para ser aquilo, não é? Nós depois somos teimosos, só fazemos exatamente aquilo que nós quisermos. Só faremos aquilo que nós quisermos. E, portanto, faremos aquilo que nós quisermos e seremos pessoas felizes e com sucesso, que também interessa, não é verdade? Na medida em que formos, de facto, pessoas boas. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa... e o ser e o estar, afinal, não dependem do destino e, portanto, deste... Atila a coisa contra a palavra determina, não é? Portanto, não é exatamente. Portanto, não sou contra a ideia de que nós temos um destino. Não, nós seremos aquilo que nós quisermos. Podem-nos ser dados a viver muitos anos, portanto, eu 55 já ninguém nos tira, e com saúde, e portanto ninguém nos tira, etc. Portanto, é melhor, se nós queremos viver com sabedoria, temos que dar. Olha, lá está outra vez. A palavra saber e sabedoria, em latim, era a mesma palavra. Saber, o saber e a sabedoria. Tem a mesma, portanto, derivam da mesma palavra que significa sabor. Portanto, saber e sabedoria é dar-nos sabor à nossa vida. Ou seja, a nossa liberdade é sermos capazes de ser nós a pôr o tempero na nossa vida. É um bocadinho isto que este livro não é. Pronto. A nossa vida, pronto, há muitas coisas que não vão, mas há uma coisa que nós podemos fazer, é dar de facto o sabor. Como as nossas mães, não há arroz de bacalhau ou arroz doce como das nossas mães, não é? As vossas também assim é? Também? Pois a minha também. Pronto, há assim certas coisas que de facto nos lembram das nossas mães e dos nossos pais, mas da comida das nossas mães, só elas é que sabiam dar de facto aquele toquinho de sabor, a isto ou aquilo. Pronto. E nós, na nossa vida, o nosso grande segredo é de facto sermos capazes também de pôr esse sabor na vida. E este livro que de facto aqui tem, olha, é um livro que não é bem como os outros livros têm uma introdução, têm um propósito, querem-nos levar a concluir uma determinada coisa, que a gente fica a pensar conforme a pessoa. E aqui é diferente, é uma pessoa que se mostra na sua intencionalidade. E sabem quais as coisas que eu mais gostei? Que não o Dr. Vachas citou, portanto, deste livro, portanto, em que não fala propriamente sobre elas, mas que estão sempre presentes, que é de facto o gosto de viver, a alegria de viver, a vontade de viver, a felicidade, a procura da felicidade, e depois a gratidão pela vida, a pessoa que vive grata pela vida. Nós, pronto, que passamos a vida, pronto, a dar graças a Deus, bendito seja Deus por de facto, a vida é maravilhosa. E vós sabeis como é que começa a Bíblia, não sabeis?
A Bíblia começa exatamente por pôr Deus a construir o céu e a terra. Portanto, assim como um artista muito habilidoso, não é? E que fez tudo em 7 dias. O que é mais importante? É aquela maneira. Ali, nesse propósito da Bíblia, portanto, é que põe Deus a criar o céu e a terra em 7 dias e depois ao 7º descansou. Há um propósito de dizer que Deus está no princípio de tudo. Mas há uma outra coisa que é a seguinte, que é a pergunta do homem acerca de como é que toda esta beleza que nos envolve, como é que tudo isto começou. Portanto, há a pergunta sobre como é que isto tudo começou. Está o espanto. Como é que isto tudo tão lindo, na verdade? Como é que isto tudo começou? Então, tão bonita como a resposta e é a pergunta. E, portanto, olha, que mais é que vos hei de dizer? No meio desta coisa toda, eu não vou ler nada, até porque ele leu 2 ou 3 dos que eu ia ler também. É verdade, pronto, e assim fica tudo também já dito. E depois pronto, isso vai comprar o livro ao Tirei Estado, portanto, não sei se ela tem que chegar para todos, e depois eles ler também. A beleza da vida, que vale a pena ser vivida com alegria e entusiasmo, e portanto, o vivermos encantados por ela, pronto, ao ponto de sermos gratos. Há muita gente hoje triste que não gosta de viver. Pronto, graças a Deus não é nenhum de nós, pronto, estamos desse flagelo terrível. Mas há muita gente hoje que não gosta de viver, não é? Portanto, que não perceberam a beleza da vida. Um bem onde nos foi dado, sem nós termos metido requerimento, não é verdade? Há dias nos jornais aparecia um cavalheiro que ia processar os pais, porque o geraram, que o fizeram, porque, portanto, saíam ter pedido. Portanto, foi o contrário. Este nosso mundo louco, não é verdade? Mas nós, não. Nós sentimos e pensamos e sabemos o que somos e onde estamos. Pronto. Eu não conheço muito bem não conhecia muito bem, mas é engraçado que fiquei a conhecer e sobretudo pelo otimismo e esta força de viver. Antes de mais, agradecer aqui aos oradores que queriam dissuadir-me para esse efeito, mas eu achei que escolhi, e agora posso dizer que escolhi muito bem. Quando escolhi, não estava a ver o futuro daquilo que ia ser dito, e fosse o que fosse, ia escolher bem de qualquer forma. Mas agora, então, claro que só podiam ser pessoas que iriam entender aquilo que eu queria transmitir. E não foram também oradores escolhidos ao acaso, não é? Aqui o Sr. Padre Armando, pelo facto de representar na comunidade esta parte mais espiritual e tão necessária nos dias de hoje, porque fica, por vezes, esquecida. Aqui o Dr. Vasco também, enquanto Presidente da Câmara, mas e pela pessoa que é, daquilo que eu conheço, enquanto alguém que valoriza realmente aquilo que é importante na vida e os valores humanos, e que também tem esse papel de os afirmar pelos papéis que vai desempenhando aqui na comunidade. E, logicamente, aquilo que vamos fazendo e o papel que vamos desempenhando e como vamos influenciando os outros tem muito a ver com os lugares que ocupamos e vai acrescendo essa nossa responsabilidade, não é? Também de fazer o melhor. Queria agradecer a presença dos oradores e esta disponibilidade, mais uma vez à Câmara Municipal de Mação também, pela segunda vez por estar aqui. Tive a primeira vez em 2015, aqui com este meu primeiro livro, o Pseudo-Vidas, também com muito humor, um livro mais a brincar, mas que também faz esta reflexão sobre a vida, portanto, a brincar, mas com humor também a levar esta introspecção. Falava também o Dr. Vasco, que é isso mesmo que este segundo livro, Sentir e Pensar, apela. Aqui o livro, Sentir e Pensar. Antes de mais, o título, não é? O sentir e pensar determina o ser e o estar. Não era o determina, exatamente, não era neste sentido estático, que está determinado, não há muito mais a fazer, mas no sentido dinâmico. Aquilo que sentimos e pensamos determina o nosso ser, que a partir de ir crescendo também ao longo dos anos e da vida, com aquilo que vamos fazendo e evoluindo, e determina a forma como estamos no mundo e em relação com os outros.
A capa aqui a estrada, exatamente por ser este símbolo em movimento, a estrada ao caminho, o caminho que se faz caminhando, andando, evoluindo, este sentido de movimento sempre em relação com os outros, não é? Eu não posso construir enquanto pessoa melhor à partida se quiser estar isolado. E se não tiver em relação com os outros, aquilo que nos alimenta e alimenta também a alma e dá saúde, é exatamente a relação que temos com os outros. E que sejam boas relações à partida. E ainda que sejamos desafiados, às vezes, pelo outro, com algo que nos inquieta ou que nos deixa mais chateados ou que não gostamos tanto de ouvir, se calhar se conseguimos adquirir esta perspectiva, outra perspectiva, que o Dr. Vasco também referiu, sobre o outro, podemos ainda se calhar agradecer ao outro pelo facto de nos ter levado a questionar determinados aspectos que, se não fôssemos confrontados, também não íamos refletir sobre isso. Aqui, e este aspecto do Dr. Vasco também tocou, portanto, aqui, enquanto orador, tocou exatamente nos pontos essenciais também da análise do próprio livro. É que, por vezes, eu assisto também, em trabalho, né, pela minha profissão, muito ao discurso de pessoas descrentes, com o facto de não ter esta vontade de viver, de perder o sentido da vida, o propósito, o objetivo, e acharem que não fazem diferença nenhuma, são só mais uma, mas que é único, não é? Com aquele nome, com aquele sentido, com aquele pensar. E às vezes achamos que não fazemos diferença nenhuma, que irmos andar para a direita ou andar para a esquerda é mais ou menos igual e vamos atrás da maioria porque vão os outros também. Pois eu sou das pessoas que acredita que nós podemos fazer toda a diferença no nosso dia-a-dia, na relação que temos com os outros e nesta influência positiva. E fazer toda a diferença não é necessário ser para um grande público, ser para um grande número de pessoas. A nossa diferença e o nosso espírito de cooperação e de ajuda e de capacidade para o outro, de nos centrarmos de nós próprios para o outro, isso pode ser feito para uma pessoa só, com um simples gesto que faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Não? E este estar dinâmico de todos em relação com os outros, então se acharmos que não fazemos diferença nenhuma, mas todos nós que estamos aqui hoje que fizessem uma boa ação ou algo que seria positivo para a própria vida de quem está e para o outro, então assim já não seria só um, já seria uma série de pessoas e por aí fora, não é? É a influência social e esta influência que podemos ter com os outros, que pode ser exatamente canalizar para o bem ou para o mal, digamos assim, como a nossa inteligência, não é? Exatamente aquilo que o Sr. Padre Armando também disse. O que não faz mesmo sentido e será o mover-nos porque um grande número de pessoas faz assim ou pensa assim, como o Dr. Vasco também exatamente referiu, fazemos só as coisas porque os outros fazem, eu faço assim. Às vezes vou brincando também quando as pessoas dizem então podem estar a fazer alguma coisa que lhe está a causar mais transtorno, que não está a sair melhor resultado, mas que faz assim porque há uma série de anos que fazem assim. Então se fazem assim há uma série de anos vão fazer assim o resto da vida. E aquilo está a causar mais esforço, não está a dar melhor resultado, mas faz assim porque se fazia assim. Pronto, então nunca se vai fazer de outra maneira. E temos que ter, com respeito todos uns pelos outros, mas a vida, como eu costumo muitas vezes dizer, o planeta está sempre a girar, não é? Portanto, a vida está sempre em movimento e nós podemos fazer as coisas de outra forma, desde com respeito também pelos outros e temos também liberdade e direito à nossa opinião. Ainda que isso também, por vezes, as pessoas sinto no meu dia-a-dia também muitas pessoas oprimidas, com dificuldade já de expressar a sua opinião, como se já não pudessem verbalizar quase o que sentem, o que pensam, e é algo que me causa aqui alguma inquietação e tento sempre que possível apelar e reforçar que todos temos essa capacidade e permissão para isso, não é? E direito a isso. Aqui o processo criativo. Eu costumo dizer a brincar que este primeiro livro, O Pseudo-Vidas, foi escrito de noite acordada e este de noite, mas a dormir. E porquê? Porque este livro saía com histórias engraçadas, eu saía à noite, dia também, mas mais à noite, observava as pessoas, ia tirando notas, ideias e depois desenvolvia as histórias, encaixava os personagens, quase como um puzzle. Onde é que esta pode caber ou aquele? Agora isto vai se encaixar, dá mesmo pode ser mesmo um Zé que tem este estilo, ou que faz isto, qual é esta personalidade. E este a dormir, porquê? Porque muitas vezes eu estava a dormir e vinham frases à consciência em sonho, sono, algo parecido do género, mais ou menos, se calhar, metade, mais ou menos cada coisa, e mensagens. Relações divinas. Sim, mas é exatamente esse o meu ponto de vista também.
E então vinham algumas frases à consciência e eu pensava, espera, que isto afinal isto tem algum jeito, faz sentido. Então levantava-me e ia escrever e depois voltava a dormir tranquilamente. Podia também realmente não ter levantado e não ter escrito. Podia, mas assim se calhar também não tinha escrito o livro, não é? Porque muitas das frases foram mesmo a dormir e em sonho, entre sonos, sim. Depois os textos que foram surgindo foram também de reflexões acerca das vivências e do meu sentido, do meu pensar, da reflexão, análise, e então que depois foram desenvolvidas. Não todas a dormir, obviamente, mas algumas sim. Para reforçar aqui a mensagem, o livro também tem muitas fotografias, como se fosse uma comunicação aqui subliminar, quase, não é? Com as imagens que reforçam também aquilo que o texto diz, que a mensagem do texto tem. Reforço que as fotografias não têm qualquer tipo de como se diz, artificial, montagem, não é montagem, é algo sem filtro, mas ainda há outro termo. Mas Photoshop. Sim, isso. Estava-me a faltar o termo. Não tem tratamento. Nem podia ter, porque acho que não fazia sentido no tipo de livro que apela à essência e à naturalidade das pessoas. Depois ter aqui fotografias que tivessem aqui a utilização de Photoshop, que faz mais parte do mundo artificial, que eu acho que já temos bastante e que não é isso que precisamos. Não é? Precisamos de diálogos espontâneos, pessoas verdadeiras, que consigam ser assertivas, dizer aquilo que pensam, com todo o respeito e naturalidade. Existem também muitas fotografias associadas à contemplação à natureza, e aqui esta contemplação da natureza, não é? A natureza dá-nos muita saúde e é importante podermos observar aquilo que o Sr. Padre Armando dizia também, da beleza da vida, muito associada, quanto a mim, à natureza. Depois, aqui, outras fotografias estão muito associadas também a viagens. Alguns locais em Portugal foram fotos cedidas por um amigo que se dedica nos tempos livres à fotografia, o Valdir Figueiredo, as fotos em Portugal, mas as outras fotografias de outros países são de viagens minhas e que fui exatamente escolhendo para dar ainda mais ênfase às frases, porque costuma dizer também que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e sim, as imagens também dizem muito e também nos entra muita informação por aquilo, pelo que observamos, pelos olhos das imagens e o produto que nos apelam todos os dias, não é? E algum produto é melhor de comprar e outros produtos nem tanto, não é? Porque entra-nos muita informação para o nosso cérebro e temos também que ter um bom filtro realmente para isso, senão ficamos todos entupidos. A primeira fotografia é a minha preferida, portanto, aqui a primeira foto foi também cedida eu no lançamento enganei-me e disse que quem tinha cedido esta fotografia foi o meu irmão, e depois a minha cunhada chamou-me a atenção, fui eu. E então não foi o meu irmão, não, foi a minha cunhada que tirou na Flórida, em que aqui em inglês está escrito Trust Jesus, que é confie em Jesus, e está escrito no céu, talvez isto tenha sido pelo avião. Talvez seja algo divino, não sei. A fotografia chegou e eu, para mim, não podia ter melhor fotografia de primeira página. Depois, o que é que eu pretendo aqui com este livro também? E por isso é que eu digo que os oradores, eu já sabia que iam ser pessoas muito incisivas e que iam exatamente captar a mensagem toda. E pretendo exatamente, é isso mesmo que o Dr. Vasco disse, oferecer aqui uma perspectiva da vida mais esperançosa e mais positiva. Porque tenho consciência que a programação que nos chega todos os dias, nomeadamente a programação neurolinguística, ou seja, a informação que nos entra diariamente, seja através da televisão, de notícias na comunicação social, nos jornais, no que seja, alguma comunicação pode ser mais positiva, mas outra também não. E nós temos que habituar aqui com a nossa peneira, habituar-nos a ir filtrando. Porque nem tudo aquilo que lemos, e que lemos na internet, e que lemos aqui, nem tudo é verdade. A informação por vezes está deturpada, por vezes serve a determinados grupos de influência que convém servir, e nós temos que também habituar-nos aqui a pensar de uma forma crítica, e esta crítica e este pensar não significa andarmos sempre a querer mudar aquilo que está feito e que está bem feito ou revoltados, não é isso, é crítica no sentido de reflexão crítica e análise ponderada e com equilíbrio sobre as coisas. Não é só fazermos tipo robôs, também temos tendência para fazer as coisas mecanizadas. Fazemos, é assim, entramos ali num automatismo de acordar de manhã e deitar à noite, porque aquilo é uma velocidade
nem damos conta daquilo que andamos de facto, o que é que andamos de facto a fazer, não é? Por isso mesmo é importante não nos alienarmos da realidade, não é? Que nem sempre é agradável, às vezes existem notícias mais desagradáveis, a vida é mesmo assim. Não conseguimos estar sempre num estado emocional de felicidade e de paz, temos que arranjar um equilíbrio para lidar com a vida e com as situações que vão acontecendo, mas é muito importante não nos alienarmos da realidade que está à nossa volta e que nem sempre é agradável, mas manter aqui um foco interno, não é? Uma linha de conduta estável que nos ajuda a ter uma postura mais positiva, alegre para com a vida, não é? Pois a vida é uma dádiva, agora escolher o otimismo ou o pessimismo, isso sim, já é uma opção. A vida vai acontecendo, nós temos situações mais agradáveis, mais felizes e outras menos felizes, mas temos que ir lidando com a naturalidade, com aquilo que nos vai acontecendo. Dos momentos menos bons podemos sempre retirar aprendizagem, experiência para a nossa evolução pessoal e espiritual, pois para mim é esse realmente o grande propósito da vida, como aqui também o Padre Amândio. A minha perspectiva da vida, de uma forma geral, o meu sentir e o meu pensar está aqui. Apesar de eu rever o texto e tentar dar alguma coerência a ele, as frases saíram de uma forma muito natural, porque realmente quando sentimos as coisas é muito mais fácil colocá-las no papel e também transmitir esses sentimentos ao público, a quem lê. Pois, para mim não teria valor se eu estivesse a escrever algo que não tivesse a pôr de mim lá, não é? Ou a debitar coisas, debitar coisas, nós ligamos a televisão ou lemos coisas, há muita coisa, há muita informação, não é? Nós precisamos de facto, escrever e transmitir aquilo que eu penso, mas o meu desafio é depois eu própria, no meu dia-a-dia, pôr em prática aquilo que eu própria escrevi. Não é? É isso que é importante e que tem valor, não é? E que todos nós podemos tentar no nosso dia-a-dia e pôr em prática o nosso melhor, no fundo dar o nosso melhor e tentar ser o melhor possível em prol dos outros. E esta influência positiva perante o outro, acho que é importante também todos tomarmos consciência que temos influência. Se conseguimos perceber a vida como um jogo interativo, digamos assim, de diálogos, nós temos sempre aqui o tempo e espaço para exercer uma influência positiva sobre o outro, no diálogo, não é? Por isso é que o homem é capaz de grandes feitos, ou então bombas atómicas, não é? Tudo começa no homem. Tudo começa no homem, então é importante canalizarmos aqui as nossas energias para o melhor e para vivermos todos o melhor possível. E basicamente a minha perspectiva da vida está aqui, no sentir e no pensar. E penso que é isto, basicamente, que já disse quase tudo. Eu gostaria agora, aqui no final, de reservar também algum tempo para questões, para fazerem algumas questões ou comentários, porque também estão aqui pessoas que eu sei que já leram, algumas que tiveram no lançamento, inclusive, portanto, que já leram, a não ser que tivessem um lançamento entusiasmadas e depois acabassem por não ler, não sei. Mas gostava de ter agora um momento aqui mais dinâmico, em que fossem também vocês a levantar algumas questões. Lembro só que tenho uma página no Facebook, apesar de eu não ser a pessoa mais adepta das redes sociais, tenho que reconhecer que realmente aqui, neste aspecto, com a divulgação é importante. Tenho uma página no Facebook que é Patrícia Canha Couteiro, onde vou pôr algumas as sessões de lançamento, apresentações, algumas notícias, portanto agradeço likes a quem atender. A venda de livros está no site da Chiado Editora, que é chiadobooks.com. Quem quiser depois adquirir aqui, vou ter então o prazer de autografar. Mas gostaria, de facto, ter aqui agora a vossa opinião, os vossos comentários, o vosso sentir, o vosso pensar, não é? A vossa reflexão sobre aquilo que foi aqui dito. E as perguntas não têm que ser dirigidas a mim, não é? Temos aqui dois excelentes oradores que souberam, como eu já sabia que sim, pôr aqui também o meu sentir naquilo que fiz. Não é? Posso pôr uma questão? Sim. Dá-me licença. Eu não conheço o livro, nem conheço o senhor.
mas com as maravilhosas intervenções dos seus colegas, tudo isto me veio a lembrar algo que eu aprendi com Michel Foucault, a vontade de saber ou uma arqueologia dos saberes. E, simultaneamente, algo que chega aos existencialistas mais radicais, como Heidegger, o ser e o tempo, ou o ser e o nada. Todas essas intervenções vêm à procura aqui da felicidade, de Roland Barthes. Mas que percurso é este? Eu, como adoro Wittgenstein, e aliás fiz aqui uma exposição há um ano, onde o último parágrafo diz que no silêncio, onde nos encontramos, daquilo que podemos falar com clareza, que se fala, do que não é possível falar com clareza, que nos licenciamos. Isto não significa que no silêncio não haja encontro. Depois levantou-me aí outra questão. Sentir e pensar, e adorei as duas intervenções dos seus colegas e a sua, mas é o ethos. Onde é que nós nos encontramos? Estamos aqui ou estamos em Saturno? Se calhar estamos em Mação. Eu não conheço o livro, aliás vou comprá-lo, com todo o gosto, mas essa vontade de sentir, a vontade de saber, eu acho que é exatamente o sentido que está aí. Talvez como percurso. Muito obrigado. Obrigado também. É exatamente isso, e está a falar do existencialismo, sim, claro. É muito onde me encaixo, naturalmente, claro. Pela minha profissão, e é exatamente essa a minha visão. Posso? Eu gostava de questionar. Muito obrigado. Eu gostava de saber até que ponto é que esta sua reflexão foi, digamos, de alguma forma modelada ou incentivada pela relação profissional que tens com os seus doentes, pacientes, enfim, não sei como um termo mais correto, mas até que ponto é que aqueles pensamentos que teve têm alguma coisa a ver com a sua relação profissional com as pessoas? Essa abertura, digamos, é isso? Sim. Bom, esta abertura eu fui tendo mais ou menos desde criança, acho eu, porque sempre fui uma criança que pensou muito, se calhar até às vezes nem de forma muito natural como uma criança, mas sempre questionei muitas coisas, nunca fui muito pessoa das coisas serem de determinada forma e eu não pensar sobre elas, eu tinha que perceber porque é que eram assim. E nós só levantando perguntas é que podemos ir tendo respostas, e às vezes levantando perguntas vamos tendo ainda mais perguntas. Agora, o facto de nós abrirmos mais para o outro e para o mundo, digamos assim, quanto mais também conseguirmos descentrar-nos de nós. E essa relação que é criada com as pessoas em termos profissionais, e agora muito aqui também na Santa Casa pelo facto da faixa etária serem pessoas com mais sabedoria e que já viveram mais anos do que eu, obriga-me também a fazer um upgrade, digamos assim, àquilo que é, ao descentrar-me ainda mais de mim e a ter um entendimento da vida, do propósito da vida, a questionar mais isso, não é? Já podia questionar, a minha personalidade já levava a isso, naturalmente, independentemente da profissão, mas a profissão ajuda mais, com mais facilidade a pôr em causa e a estar a questionar a vida, a morte, o percurso que é feito até uma determinada faixa etária, as angústias das pessoas, os arrependimentos, a necessidade de perdão, o conseguir ter esperança e objetivo na vida quando a vida está no fim, obriga aqui a fazer aqui questões. O sentido das relações afetivas. Sim, o afeto, o propósito da relação com os outros também, não é? Enquanto do amor, não é? E da relação uns com os outros, sim. Nesse sentido, eu não sei exatamente, estava aqui à procura, mas não me recordo. Há um pensamento aqui pelo meio em que se dá a entender que quando nós gostamos
das pessoas, tanto faz que as coisas sejam mais assim de uma maneira ou seja de outra. O importante são as pessoas de quem gostamos e que gostam. Então um pensamento, isto passa por aqui de vez em quando, esse pensamento, e que determina, e portanto, isso determina muito também a forma como nos situamos perante a vida. Portanto, as certezas, determinado tipo de certezas relativizam-se muito para depois, nós, não é que fiquemos destruturados, não é? Mas, portanto, ficam, portanto, começam a imaginar entre nós outras coisas importantes e mais importantes, não é? Certezas incertas. Há um poeta que diz, já não sei a respeito, é um poeta que diz, o poeta é Fernando Pessoa, não é um qualquer, que a respeito, não sei e sei-o bem. Mais ou menos isso. Não sei e sei-o bem. Existem, bom, todos nós temos um percurso, não é? E existem determinadas situações e certezas que nós temos. Eu tenho, o Sr. Padre Armando tem, o Dr. Vasco tem, todos vocês têm as vossas certezas, mas se contarem a outra pessoa e se explicarem o processo, não tem o mesmo impacto. Mas quem passou e sentiu e viveu, tem a certeza que aquilo foi assim, é assim, marcou assim, tem sempre. Não sei se era mais ou menos isto, se respondi. Sim. O que é que fez a doutora escrever este livro? Eu já tinha escrito este primeiro. E tinha mais ou menos estas tais frases que me vinham à consciência às vezes de noite num livro em branco, para ir apontando alguns pensamentos. Isso era sempre um projeto que me estava em mente. Portanto, já estava mais ou menos em rascunho e estava na mente que eu ia fazer. Quando também não tinha definido, mas seria algo que ficava pendente ou inacabado e eu não gosto disso. Queria que saísse, porque achei que algumas frases realmente podiam ser úteis. Este livro também tem aqui muito, quanto a mim, o livro tem também terapêutico, digamos, foi esse também o objetivo. É que dê aqui também alguma força extra às pessoas e na vida, não é? Para enfrentar a vida. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não, é porque eu li isto e hesitei aqui um bocadinho em falar, mas acho que vale a pena a Patrícia explicar um bocadinho, porque é uma frase, ou várias frases, assim um bocadinho, que não são contraditórias, pelo contrário, com tudo aquilo que eu disse, com tudo aquilo que aqui está escrito, no fundo, pela vida, a felicidade. Mas a Patrícia diz o seguinte: quanto mais perto da verdade, mais pode custar a vida. O saber, a curiosidade, o interesse em aprofundar a verdade de uma questão, uma situação, podem ser um sistema penoso. E esta pena dependerá sempre da proporção da verdade encontrada. Uns esperam para acreditar, outros acreditam para crer. E, portanto, isto traduzido em português quer dizer? É exatamente o que estávamos a falar das certezas incertas, das... É bom que eu pareça aí. Para não pensar que as primeiras pessoas vão. É porque depois o doutor Vasco vai fazer o exame e pode... Parece que andamos a fazer mentira. Tem muito a ver com isto, que aquilo que é a minha verdade e aquilo que nós acreditamos. A fé está aprovada. A fé que nós temos está aprovada em alguns sítios. Aquilo que eu acredito e pronto. É isso. Aquilo que é significativo para mim, aquilo que para mim foi uma coincidência, ou aquilo que para mim até prova que aquele meu pensamento, afinal, olha, pensei isto, aconteceu aquilo, acho que eu estava a precisar de qualquer coisa, apareceu esta pessoa. Afinal, parece que há aqui, às vezes, algo mais a mexer que não é assim tão real ou que nós estamos habituados a isto. Parece que houve aqui alguma mão divina ou alguma coisa. Depois, ou se acredita ou não se acredita. E mais vamos abrindo a nossa consciência àquilo que é também a transcendência, ou irmos mais longe, mais vamos percebendo e encontrando aqui algo que pode fugir mais ao mundo dos 5 sentidos, digamos assim. Ainda assim, o importante é exatamente
o acreditarmos na nossa conduta, naquilo que fazemos, movermos em prol também do outro e do bem, e para isso vale sempre tudo a pena. É isso. O Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. E Jesus não respondeu. É a grande pergunta para todos fazermos, não é verdade? E depois a seguir o Pilatos apresenta Jesus desfigurado e despido e diz: o homem. É a resposta à própria pergunta que ele tinha feito. O que é a verdade? Ninguém respondeu, e ele depois quando diz: o homem. A verdade é o homem, somos nós, com as inquietações, com as nossas esperanças, com os nossos dramas. Pronto, E como o Sr. Padre às vezes diz, não podemos também ter respostas para tudo. Se a gente tivesse resposta para tudo também. Certamente há coisas que é para não responder e para não perceber. Era primeiro-ministro. Não sei se existem mais algumas questões. Não? Não? Ninguém tem mais nenhuma curiosidade, questões a fazer? Bom, com ordens da Patrícia, vamos dar por encerrada esta parte da apresentação do livro. Suponho que a Patrícia vai sentar aqui nesta cadeira para quem quiser adquirir o livro e o livro que o mesmo seja autografado. E, portanto, uma vez mais, os nossos agradecimentos por terem estado presentes nesta edição. Mais que a apresentação formal do livro, foi um momento, penso eu, interessante, de troca de opiniões e de algumas reflexões, e acho que provavelmente muitos de vocês, nós ficamos a pensar aqui algumas coisas, e depois de o ler o livro seguramente ficarão também com algumas certezas e seguramente com muitas dúvidas. Muito obrigado a todos por estarem no fim de semana. Obrigado.